Olá, Olá, boa noite, noite. tudo bem? Tudo jóia. Que bom, uma honra estar aqui conversando com você. A honra é minha. Eu queria só fazer uma introduçãozinha, porque amanhã é dia do fonoaudiólogo, né? Acho que Isso. cortou. E queria primeiramente te dar os parabéns já antecipado pelo dia de Ai, amanhã. E dizer que eu fiz duas lives com fonos, né? Eu fiz uma live com a Aline Triklandnik, eu acho que é isso, ó. sobre deglutição e sono, foi super Uhum. interessante. E fiz também a primeira live, eu fiz com a Daisy Matos, que tu deve conhecer Ah, bem, querida demais, minha uma amiga. querida. Eu imaginei que vocês conhecessem, né? E a Daisy conversou comigo sobre disfagia. E eu acho que é Perfeito, importante a gente conversar sobre todas as áreas de atuação do fonoaudiólogo, né? Então é importante a gente falar sobre voz também. muito Então eu importante. queria que tu te apresentasse, Miriam, para o pessoal te Sim. conhecer um pouquinho. Eu vou começar me apresentando, meu nome é Graziela, eu sou nutricionista e sou proprietária da Nutrical. E a Miriam hoje é a nossa convidada para conversar um pouquinho sobre voz. Ok. Bom, meu nome é Miriam. A maioria das pessoas na profissão me conhecem como Miriam Mitê, porque meu nome é Miriam Terezinha e o Mitê é a aglutinação dos dois nomes. E já formada há 25 anos, me formei pelo IPA, tenho especialização em duas áreas da fono, que é em motricidade orofacial e voz. Trabalho muito com Uhum. cantores, né? E adoro isso, é a minha paixão desde a graduação. Também sou professora na Escola Perestroika, onde eu dou aula também de oratória, né? E eu tenho, Uhum. assim, o entendimento de que a comunicação ela começa a ter o seu brilho através dessa entonação, de todo o timbre que a gente tem, da nossa extensão vocal, para o cantor a tessitura, para conseguir passar uma mensagem, para fazer uma boa interpretação quando está cantando, né? Então, tudo isso passa pela Uhum. voz, porque a voz ela é carregada de informações sobre como estamos e quem somos e de onde partimos. Sim. E eu queria até que tu falasse um pouquinho disso. Como atua o fono especialista em voz? Uhum. Bom, a voz, ontem mesmo eu estava fazendo uma retrospectiva. Ontem eu assisti uma live muito interessante que falava sobre o surgimento da fonoaudiologia no Brasil, né? Então, assim, foram três áreas que foram afundantes, assim, foi saúde, educação e voz, né? Então, a Uhum. fonoaudiologia, ela começou a caminhar no nosso país, assim, e voz ligada à voz cantada, porque eram professores de canto que muitas vezes atuavam com os cantores para melhorar a qualidade da voz. Então, com isso, nós, fonoaudiólogos, trabalhamos com a voz, né, desde o aprimoramento até a reabilitação. Então, o único Uhum. profissional capacitado por lei para trabalhar reabilitação vocal é o fonoaudiólogo. Mas o que é reabilitação vocal, né? Reabilitação vocal é trabalhar com aquela pessoa que está com uma disfonia, uma alteração na qualidade da voz, que pode ser por origem orgânica, pode já ter alguma alteração na estrutura, e pode ser também por alguma é, inabilidade de estar usando a voz assim com abusos e mau uso, então fica uma disfonia funcional, né? Onde não tem alteração na estrutura, mas a voz sai alterada. O que é mais comum a gente ouvir? A voz está rouca, estou com uma soprosidade, a minha voz está mais áspera, né? Isso para Uhum. falante, né? O orador, o professor, o administrador, enfim. Já os cantores, eles trazem a questão de não estar alcançando determinadas notas musicais, né? Então, o fonoaudiólogo, ele atua nessa área. Mas o aprimoramento também pode ser trabalhado com o fonoaudiólogo. Porque a gente tem que Uhum. entender que a voz é a nossa identidade.
Pela Sim, voz, nós marcamos de onde partimos, né? A forma como falamos, o tom da nossa voz, diz muito do nosso conhecimento cultural, a idade, gênero, né? Traz também a questão assim, emocional, porque muitas vezes a gente está sim, dizendo assim, ai, como tu estás aí? Tá tudo bem? Tudo bem, sim, tá tudo ótimo. Não, não tá tão. Porque esse tom assim, meio tímido, sim. meio tá travando, tá segurando, né? Tu segura aqui, tu não fala, tu não Uhum. expressa com brilho na voz aquilo que tu estás dizendo. Tanto que eu tenho uma frase de um livro que eu participei com um capítulo que digo assim, a frase é minha: a voz e a fala vestem o discurso, mas podem despir o sujeito. Então eu Verdade. posso falar as palavras mais lindas do vocabulário, eu posso fazer assim todo um texto bem amarradinho, bem fechadinho, mas se eu não colocar verdade na minha fala e verdade na minha entonação vocal, eu estou colocando tudo aquilo para baixo, eu não estou sendo coerente com o que eu estou falando, né? Então a Sim. voz ela A voz vem acaba mostrando como a gente está naquele dia, né? Acaba extravasando os nossos sentimentos também, né? exatamente. E por isso que a voz ela deve ser entendida como um instrumento. Então, antigamente se falava em voz produzida pelas cordas vocais. Hoje a gente não usa mais essa nomenclatura. A gente fala que a voz é produzida na região da laringe pela vibração das pregas vocais. As pregas vocais, Uhum. né, se encontram na região da laringe, aqui nessa região do pescoço, são músculos. Esses músculos são iguais a qualquer outro músculo do nosso corpo. Só que ele tem uma peculiaridade. Ele é todinho de fibra branca. E isso significa o quê? Que ele fadiga muito rápido. Então, por isso, Hum. alguns profissionais da voz, eu vou aqui colocar, por exemplo, operador de telemarketing ativo. Hoje até não tem, acredito, é uma profissão que existe, mas que não está assim, no pico né, do mercado de trabalho, porque hoje tem já os Sim. robôs, né? Mas, enfim, operadores de telemarketing, professores, né? Que chegam, às vezes, em casa muito cansados, estressados, irritados, né? Por quê? Porque estão com um cansaço corporal pelo uso excessivo da voz. Então, a Uhum. voz, Falou, falou da voz cantada. Então, existe diferença entre a voz falada e a voz cantada? sim, sim, tem diferença, sim. Tem diferença na questão dos ajustes motores que a gente emprega no ato de falar e no ato de cantar, né? Então, nós Uhum. quando estamos falando, nós falamos dentro de uma extensão vocal, né? Eu, por exemplo, eu coloco um pouquinho de metal na minha voz, porque a minha voz, ela é grave. Vou tentar fazer aqui. Uhum. Oi, tudo bem? Esta é a minha voz. A minha voz, eu Uhum. tirei um pouquinho o metal da minha voz. Olha, a minha voz é um pouco mais baixa, grave, essa é a minha voz. Então, eu faço um ajuste motor que me proporciona um pouco mais de brilho. Deu para perceber? É pequena a diferença, Uhum. mas ela não fica aguda, mas ela tem brilho, certo? Uhum. Quando Certo. eu vou cantar, eu sou contralto, então eu canto na minha faixa de tessitura vocal, a minha faixa de conforto, que são as notas mais graves, tá? Então é Uhum. diferente, eu não faço a minha voz cantada nesse tom, a minha voz cantada, ela é num tom mais grave e eu faço um outro ajuste, porque eu tenho que cantar dentro das notas musicais daquela música, daquela melodia, né? E Uhum. a pessoa diz, aí tu ainda pode desafinar. Sim, o que é o desafinar? Desafinar implica muitas coisas. Não é somente não fazer um ajuste motor aqui, é não ter na memória, né, o conhecimento musical. Porque para cantar tem que treinar. E isso é Sim. fundamental. Então ele treina o cantor com um professor de canto, o ator do teatro musical com um preparador vocal, com um fonoaudiólogo,
E aqui eu tenho que dizer que esses profissionais também têm que ter um otorrino como o seu médico, para sempre estar fazendo uma avaliação, né, da estrutura. O trabalho do fono e do professor de canto nessa área, ele é um trabalho muito lindo. Por quê? Porque nenhum entra no campo do outro, mas nós trabalhamos com o mesmo objeto, digamos assim, né? Vamos falar, isso vai ficar mais claro para quem está nos assistindo. Então, assim, o professor de canto, ele vai trabalhar com essa voz, fazendo uma flexibilidade nessa questão da tessitura, ajustando essa voz para colocação nos filtros. Vai trabalhar também com esse cantor para que ele consiga fazer cobertura com a voz e tal. Nós vamos trabalhar a fisiologia, considerando o potencial muscular dessa pessoa, orientando com exercícios que vão proporcionar projeção dessa voz. Com conhecimento, também trabalhamos a colocação da voz mais na região de cabeça, registro, cabeça, fazendo cobertura, dando dicas de manobras que pode fazer antes de iniciar uma apresentação, enfim. Com exercícios que são prescritos pelo fonoaudiólogo com dosagem adequada para aquela pessoa. Por isso que eu sempre digo, voz é um instrumento musical, é um órgão nosso que é insubstituível, não tem substituição. Verdade. Por isso, não se deve fazer nada por via de vídeos, pesquisas em YouTube, ou então de ver uma pessoa fazendo qualquer coisa, seja profissional que for. Não é o correto, porque aquele exercício, aquilo que aquela pessoa está fazendo é para ela. Aquela dosagem talvez não seja adequada para você. Então, por isso Exato. que deve ser feito com um profissional. Este profissional... O trabalho do fono é individualizado, assim como o trabalho do nutricionista, ele é para aquele paciente, né? Não tem como fazer genérico. Existe um monte de vídeo na internet ensinando tudo, né? Mas Exato. O trabalho do fonoaudiólogo é um trabalho individualizado, não tem como ir atrás desses vídeos no YouTube, porque é muito genérico, né? Não é para aquele paciente, né? De repente o problema dele não seja curado ou melhorado com aquele procedimento. E como você está dizendo, é um atendimento bem complexo, né? Muito. Eu até ia te perguntar, assim, para aquela pessoa, tu falou um pouco antes sobre o profissional de telemarketing, a pessoa que sente a sua voz cansada ou que daqui a pouco tem uma rouquidão, existe algum cuidado que a gente possa fazer no nosso dia a dia para melhorar a voz, para manter a nossa voz íntegra, né? Não sei se seria essa a palavra. Perfeita, ótima pergunta. Sim, tem. Nós temos 2 remedinhos que não são comprados em farmácia nenhuma, a gente pode fazer assim de todo dia, mas com muito zelo, para a voz ficar sempre a nível assim de repouso, né? E saudável. Tomar água e dormir bem. Quando eu dou aula, eu falo assim, dormir bem, né? O que é dormir bem? Nem sempre dormir bem, para algumas pessoas, é dormir 8 horas seguidas, 6 horas seguidas. O sono tem que ter qualidade. Quem aqui já não teve uma experiência de um dia ter saído, aí voltou para casa umas 3 da manhã, deitou, dormiu, mas tinha que no outro dia acordar às 7. Deitou às 3, acordou às 7, fez o que tinha que fazer e estava legal. Por incrível que pareça, estava legal. Fiz tudo que tinha que fazer e depois da tarde fez uma cesta e tal. E quem já não teve aquela experiência de deitar às 10 da noite e acordar às 6 da manhã do dia seguinte e tá muito cansado? Porque o sono não teve qualidade, né? Sim. Não entrou nas etapas, né? Os níveis, né? Para até chegar no sono profundo. Então, essa pessoa provavelmente está com todo o corpo cansado e pode apostar. A prega vocal também vai estar cansada. Mas eu não falei à noite. Eu só não dormi bem. Exatamente, você não deu repouso para toda a musculatura do teu corpo. Certo? Então, dormir e tomar água. Mas o quanto de água? A água, ela, além de hidratar, quando a gente faz a deglutição,
a gente faz um movimento de subir e descer dessa região aqui, do pescoço, onde se encontra a laringe. Entendam que a água não passa pela laringe, porque senão iríamos aspirar e iria para o pulmão. Mas esse movimento Uhum. são, nos promove o quê? Uma flexibilidade da estrutura. E isso melhora muito na hora da oratória ou na hora do canto, certo? Então é muito Uhum. importante, além de hidratar, dar essa informação. Cantores que tomam pequenos goles de água durante o palco, eles têm uma produtividade de apresentação muito boa, melhor do que aquele que não toma água. Sim. Por isso que a Ressecamento, gente acaba observando nos shows, os cantores têm esse hábito, né, de ficar se hidratando durante o show para melhorar a qualidade da voz. exatamente, exatamente. Esses profissionais, já a questão do dormir é mais difícil porque é uma vida quando fora a pandemia, obviamente. Quando a vida está dentro da normalidade, às vezes são muitos shows, muitos trabalhos, assim, um atrás do outro, né? Agenda cheia e realmente a parte do sono fica comprometida. Aí tem uma dica: atividade física, caminhar, nadar. Para quem está num condicionamento físico melhor, correr, né? Então, atividades Uhum. aeróbicas são também ótimas para dar uma informação para o corpo e também para essa estrutura de que tem que oxigenar, né? Que o corpo está em movimento e que ele está fazendo essas trocas de gases, porque isso é muito importante, né? Alimentação. Alimentação, então, eu sempre digo para os meus pacientes, o que eu posso te dizer é o que é bom. O que tu tens que fazer é procurar uma nutricionista para Uhum. fazer a dieta melhor. Mas o que a gente diz para o profissional da voz é bom? Proteína, vitamina E, alimentos com vitamina E, né? Vitamina A. Mas a proteína é muito importante. Só carne? Não, pode ser ovo não frito, ovo cozido, né? Um ovo mexido. Quando vai cantar, quando vai usar a voz, não fazer assim um prato com muita massa, feijão, arroz, batata frita, não. Evitar alimentos dessa qualidade, mas assim, preferir saladas, né? Carne branca, Uhum. né? Para a digestão ser mais Uma rápida. refeição mais leve, E também, porque a refeição pesada, então, também sobrecarrega a voz. porque pesa no estômago que fica sobre o diafragma. E aí a respiração não vai ser Uhum. legal, né? Sim, Então aí quando o alimento é uma digestão muito pesada, vai ficar o estômago vai ficar pesado, que a digestão vai ficar lenta, e aí a pessoa não vai ter toda a sua flexibilidade de diafragma para que o ar que sai dos pulmões passe com um fluxo adequado para não ter esforço aqui, que certo? interessante isso. Então, é Uhum. muito importante o cantor, e o profissional da voz, porque cantor e profissional da voz, na verdade, são polos diferentes, mas é a mesma função, né? Entender Uhum. e cuidar desde a sua atividade física até a sua alimentação e sono. Isso é fundamental. Tem alguns mitos que às vezes assim são passados, assim, porque para algumas pessoas dá certo, mas isso não é uma verdade. Mitos como uísque, não é verdade, né? Não faz benefício nenhum. Melhoraria? Não, não, muito pelo contrário, né? Até porque é um Ah, destilado, então a pessoa ela deve sim. evitar tomar álcool quando vai usar a voz, seja para o que for, tá? E também Uhum. gasosos, porque é o mesmo raciocínio da alimentação. O gás fica pesando também no estômago, tá? Uhum. Então, refrigerante tem ainda o gás e tem glicose, porque é puro açúcar um refrigerante. O que vai produzir? A pessoa está ali trabalhando, seja ela o que for, professor, cantor, pastor. Depois eu até gostaria de falar sobre a questão de cantar e falar ao mesmo tempo. Bom, pode produzir um muco, assim, uma saliva, para deixar mais claro para quem nos escuta, mais viscosa, tá? Uhum. Aí fica aquela saliva viscosa e a pessoa E dificulta. parece fica dificuldade até de articular. Então, Uhum. o que a gente diz?
Ah, mas eu sei uma coisa que é boa para voz. Maçã. Bom, então vamos aqui falar sério sobre maçã, tá? Culpa nossa, fonoaudiólogas, né? Que anos atrás, a gente dizia que maçã era boa para voz, para limpar a voz. Esse era o texto. Todas nós dizíamos isso. Como eu falei, eu iniciei aqui dizer que eu estou já há 25 anos de carreira, né? Mas a gente tem que. Aí as pessoas entenderam assim: se eu ficar rouco, eu como uma maçã e deu, não preciso nem ir a médico, Eu já ouvi isso, né? que a maçã seria bom para limpar a voz. Isso. Aí a gente começou a pensar, de, poxa, peraí, a gente tá dando uma informação errada. A gente não está usando a linguagem correta. Peraí, vamos esclarecer melhor isso. A maçã, gente, ela não passa, em primeiro lugar, ela não passa pelas pregas vocais. Ponto. Mas ela tem uma substância adstringente. Aí você vai pensar, adstringente como? Vamos fazer uma comparação com detergente. Quando a gente vai limpar um prato bem gorduroso, a gente bota o detergente, faz espuma e sai aquela gordura. Então, o detergente tem uma substância adstringente, ok? E a maçã, ela tem uma substância que não é a mesma do detergente, mas é uma substância que ela umidifica melhor e ela melhora a qualidade da produção da saliva. Deixa mais aquosa e menos viscosa. Certo? E daí acaba melhorando um pouco. Se tu está com uma tendência isso é uma coisa muito importante que eu vou falar. Se a pessoa está com uma tendência a produzir muco e ficar fazendo para tirar, comendo a maçã, esse muco não vai ser viscoso, ele vai ser aquoso. E a pessoa vai, como eu tô agora falando, sem ficar com aquela sensação, tá? De que tá com uma gosminha na boca. É bem esse o termo. Sim. Eu tive uma experiência trabalhando com um coral, que onde a pessoa mais nova tinha em torno de 56 anos e a pessoa mais idosa tinha 82 na época. E todos tomavam remédio de tudo que tu imagina. Pressão, diabetes, tudo. E aí eu disse pro pessoal, olha pessoal, vamos comer uma maçãzinha antes da apresentação, é no coral, né? Vamos comer uma maçãzinha, porque daí isso vai melhorar a qualidade vocal de vocês, vai umidificar mais a boca, o saliva vai ficar mais viscosa, porque alguns remédios de vocês promove a xerostomia, ou seja, o ressecamento do trato vocal, né? E não dá para não deixar de tomar o remédio, tem que tomar o remédio. Deus o livre parar de tomar remédio. Aí, para minha felicidade, depois da apresentação, um senhor, que era de 82 anos da época, ele chegou para mim assim, Miriam, nossa, foi outra coisa cantar comendo com essa maçã, depois que eu comi essa maçã. Eu não senti aquela saliva saindo aqui, porque fica aquela saliva branquinha saindo. Não senti. E tava bom. Olha, eu consegui articular super bem. Então, é essa baita dica também. Então, comer maçã. Ao comer a maçã, você vai mastigar. E há pouco tempo um paciente me perguntou, e se eu chegar para uma apresentação, para fazer uma palestra, mascando chiclete? Mascar não é a mesma coisa que mastigar. Então, entre mascar um chiclete e comer uma maçã, mastigue uma maçã. Tá? Então, Vai esse é melhorar a qualidade com certeza. Exatamente. Né? Então, assim, são dicas muito importantes. Proteger, para quem tem sensibilidade com frio, proteger a região de pescoço. Aqui no sul, quando está muito frio, a gente tem que dizer isso. Coloca uma manta, coloca uma roupa que combine com uma echarpe, algo assim, para proteger a região de pescoço. Ou que vai no lugar com ar-condicionado, a mesma coisa. Congelado. O gelado é muito pessoal, porque tem pessoas que tomam um gole de água gelada e não acontece nada. E tem uma pessoa que bota uma gotinha de água gelada na boca e já fica assim, já perdi minha voz, eu não consigo falar. Então, a gente sempre dá a seguinte orientação. Se você sabe que você tem essa sensibilidade térmica, tome água temperada. Água temperada, um pouco gelada e um pouco, né, com a temperatura Água natural. Ah, mas não tem como, onde eu estou não tem como temperar água. O que eu faço? Tu pega um gole da água, coloca na boca e deixa por 3 a 4 segundos dentro da boca.
e depois Para engole. trazer ela para a temperatura ambiente. Isso. E para também dar uma informação aferente de que vai entrar algo com uma temperatura bem diferente da do teu corpo. Uhum. Isso evita o choque térmico. Tu não Claro. vai, tu vai deixar na boca, aquele tempo ali já dá uma, tem uma coisa diferente. Mas quando tu engole, já não é mais aquela mesma temperatura tão gelada e tu evita no primeiro gole já ter um choque térmico e detonar com a tua voz. Então, uma dica super Claro. boa de se fazer isso aí. Comentou que queria falar depois do pessoal que fala e canta ao mesmo tempo. Eu acho Ah, que foi na hora que falou ali do pastor, né? O pessoal de igreja acaba tendo muito exatamente. isso. Isso é verdade. Até isso é uma coisa que eu acho muito interessante falar, porque eu tenho uma colega no Rio de Janeiro, Mariette, que eu amo, adoro ela de paixão, e ela troca assim, muitas informações. Ela trabalha muito com o público de igrejas católicas, evangélicas, né, lá no Rio. E ela estava um dia comentando conosco, eu achei o máximo isso, ouvir e compartilhar, eu acho que é muito importante. Quando a pessoa, assim, ela está numa atuação em que ela canta e tem que falar, como eu falei no início, os ajustes são diferentes, mas quando a pessoa faz isso, ela tem que aprender a falar com o ajuste do canto. Uhum. Então, às Que vezes, é que precisa da ajuda de um fono para fazer isso, né? A gente não consegue sozinho. não consegue sozinho. Exatamente, exatamente, certo? Então, porque muitas Deixa... vezes a pessoa faz tudo certinho, né? Então a gente tem que falar, tu canta, mas tu canta bem, tu não faz, tu faz a avaliação da análise vocal, né, por um software, tá perfeita a voz, tá limpinha, tá isso aqui. Mas quando a pessoa vai falar, aparece uma coisa. Aí tu fica assim, mas o que tá Uhum. acontecendo? O modo que a pessoa fala ela tem alteração. Mas quando a pessoa vai cantar, essa alteração desaparece porque ela faz um outro ajuste. Então, se a pessoa fica assim, Uhum. fala com alteração, canta sem alteração, fala com alteração, um dia aqui vai detonar. Deve, com certeza, muitos cantores que procuraram ou procuram fono, chegaram no consultório da fono e a fono teve que dizer, olha, eu vou trabalhar contigo a tua voz falada. Não, mas eu canto. Não, mas é a tua voz falada que está te prejudicando. Tu tem que aprender a falar sem fazer ataque vocal. Tu tem que aprender a falar sem gritar, tu tem que aprender a articular melhor as palavras, tu tem que diminuir a velocidade de fala, porque quando tu tem uma frase musical, tu te encaixa direitinho, mas quando tu tá produzindo espontaneamente, isso é desorganizado. Aí a pessoa trabalhando Uhum. isso, ela melhora a sua produção vocal, ela deixa ela saudável e ela avança profissionalmente, porque daí não tem alteração, Sim, que é claro. cansaço. Primeiro sintoma que aparece é o cansaço nesses casos. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu trabalho muito com idoso, então a gente vê muito assim, idoso com rouquidão, o pós-AVC tem dificuldade na fala. Agora a gente está vivendo um período super complicado com o Covid, então alguns pacientes de pós-intubação vão ter dificuldade na fala. Então, assim, esses problemas a fonoaudiologia consegue resolver, a fonoaudióloga especialista em voz consegue melhorar esses problemas da voz, porque vai aparecer muito desses Sim, pacientes que tiveram Covid pós-intubação, né, aqueles que conseguiram sair, sobreviver, vão ter dificuldade na voz, né? vamos falar sobre isso. Então, vamos por partes, então, aí. Bom, gente, voz, como qualquer outro órgão do nosso corpo, como qualquer outra estrutura do nosso corpo, envelhece. Voz envelhece. Então, a gente chama de epifonia, tá? O envelhecimento natural da voz. Envelhecimento natural da voz, tá? Mas, se a pessoa ela vem a se cuidar desde cedo, dando assim qualidade na sua produção vocal, fazendo até exercícios, aquilo que eu falei antes, atividade física, dormir bem, alimentação adequada, não ter refluxo, não se alimentar com alimentos que promovam refluxo, né? Respeitar o Sim. seu corpo, cuidar-se, retarda esse envelhecimento.
Eu posso dar um exemplo, né? Não me exibindo, mas realmente meu pai, ele tem uma voz, ele tem 78 anos, ele tem uma voz muito bonita, né? Por Uhum. quê? Ele não fumou, nunca na vida, nunca bebeu demais, né? Nunca fez abusos vocais, né? Apesar de ele ter uma voz forte, mas nunca com muito abuso. E ele está envelhecendo, né? E a voz está se mantendo num padrão. Tu vê que é um sênior, que é um senhor, mas não é Uhum. aquela voz que é de vovozinho, sabe? Sei. Ou aquela voz. Uhum. Ou então aquela voz vai ficando mais fininha, porque o homem tende a ficar com a voz mais fina, com o envelhecimento. E a mulher com a voz mais grave, Verdade. pelas questões hormonais, né? Uhum. Meu pai tá mandando. Aí tu vai assim, então por que tu faz exercício com ele? Não faz, casa de ferreiro, espeto de pau. Não, não faço exercício nenhum com meu pai. Mas eu tô como eu coloquei aqui para vocês, os cuidados prévios. Então, voz envelhece. Quando passamos por alguma intervenção, vamos falar então da intubação, essa intubação, o trajeto dela, desse procedimento, vai ser passar entre as pregas vocais. O tubo vai ficar entre as pregas vocais. O tubo fica entre as pregas. E isso causa um arqueamento. Quando Uhum. tira o tubo, pode acontecer da prega ficar arqueada. E a voz fica assombrosa. Ou então uma voz rouca. Uhum. Assim. E a pessoa não consegue falar. Aí tem que entrar a Uhum. fonoaudióloga. E entra a fonoaudióloga para fazer os exercícios para fechar essa prega vocal, tirar do arqueamento e Uhum. fechar, e trabalhar também com a deglutição. Porque com o arqueamento, a pessoa corre o risco de poder aspirar, porque a prega não fecha e pode passar Sim. o dentro ali. Geralmente, a gente chama de paralisia de prega vocal, mas é temporário, tá? Porque não há lesão do nervo, né? Geralmente é de abertura. Raramente ocorre a paralisia de fechamento, de adução, certo? Uhum. Muito raro. A maioria das vezes é de abertura. Depende de pessoa para pessoa, depende do diâmetro do tubo que foi colocado, depende do potencial muscular daquela pessoa, do tempo que ela ficou entubada, né? Eu tive caso, por exemplo, há pouco, de um paciente que ele teve uma lesão no nervo da língua. Ele ficou com a língua assim. Isso acontece muito no AVC, né? Isso. Às vezes foi pós-Covid, pela intubação, Uhum. né? Sim. E percebeu também esse paciente uma perda assim, leve da questão de potência vocal, né? E a articulação, né? Às vezes falava, as pessoas diziam, mas, tá, tô te entendendo, mas não estava entendendo muitas palavras. Então, trabalhamos, claro, parte de motricidade para aumento de tono, mobilidade de língua, e trabalhei ressonância, colocação da voz no registro cabeça, não era cantor, é profissional da saúde, inclusive, e trabalhamos fonação, trabalhamos produção vocal com foco de ressonância, mais para essa região, a voz projetou, ficou mais clara, houve o ajuste motor de língua, aumento de tônus da língua, e está super bem, teve alta. Então, assim, Ai, cada caso é um caso. Nos casos de uhum. AVC, sim, caso de AVC. Assim também como Covid, as pessoas perdem massa muscular, né? No AVC, a pessoa perde massa muscular. Dependendo do que... Porque a afasia, existem mais de 10 tipos de afasia. A gente fala muito de Broca, de Wernicke, mas tem várias. Tem a afasia de anomia, tem enfim, seria até um outro encontro aqui para a gente falar. Então, são Sim. 12, vou me deter só em dizer isso. São 12 tipos de afasias. Então, dependendo do que a pessoa apresenta, então a gente já sabe assim, por exemplo, se ela tem também associado uma disartria, né, além do quadro afásico, tem uma disartria, claro que compromete toda a questão articulatória, compromete toda a questão de fechamento de glote, tem que trabalhar todos os exercícios de fortalecimento da musculatura, entra muito exercício de motricidade, né? A voz e a motricidade, elas estão muito coladas. Existem, inclusive, colegas que trabalham com disfagia que usam muito exercícios de voz para os pacientes de disfagia, né?
Porque são áreas Uhum. muito próximas. Então, se trabalha para isso, para a pessoa, quando vamos dizer que ela tenha condições de voltar a falar após um quadro de AVC. Então, se trabalha toda a parte de motricidade, fonte, trabalha-se também a questão da emoção na voz, porque a pessoa ela perde um pouco essa questão da entonação, fica às vezes uma fala robotizada, ela fica muito repetindo as coisas, né? Que é Uhum. ecolalia, fica ecolálico, repete, né? Tipo assim, tu mostra uma figura Uhum. pipoca, a pessoa fica pipoca. Aí tu mostra o pato, pipoca. Tu mostra a panela, pipoca, 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 pipoca. E sem ter um registro assim de, tá, mas peraí, que ela só fica Uhum. repetindo. Então a gente tem que trabalhar essa questão também da entonação. Então, perguntas para a pessoa assim, de positiva, perguntas não, frases positivas, né? Para a pessoa ela conseguir se organizar e poder te dar um retorno também com um pouco mais de entonação. Trabalhar prosódia, melodia, trabalha-se com música, em alguns casos, quando já está mais avançado, assim, né? Melhor. Trabalha-se com música. Eu tive uma paciente que ela adorava Nelson Gonçalves, e aí eu catava umas músicas assim, era tão lindo. E ela sabia aquilo de Nossa, e cara, ele tem uma voz forte, né? amava. Ela ficava encantada. E ela cantava, ela cantava, ela cantava. Daí trabalha toda a questão dos ajustes, né? Da estrutura, da produção da voz. E isso é muito gratificante, tanto para o profissional quanto para a pessoa, porque tudo traz, leva prazer e traz para a pessoa a qualidade de vida. A fonoaudiologia realmente é uma Uhum. ciência, ela transforma vidas, assim. E a gente não trabalha sozinho, eu não consigo ver a gente não tendo, assim, um apoio pessoal da fisioterapia, da nutrição também, né? As nutricionistas são Uhum. importantes, assim. A gente, como eu te disse no início, eu posso dizer assim, ó, isso é bom para você, mas você tem que ter uma orientação para ti. Eu não posso prescrever dieta para você, né? Mas eu te peço Trabalho que... interdisciplinar é importantíssimo, né? A gente tem Hum, que criar essa rede de contatos também e de trocar essas figurinhas. Eu acho super importante que a gente encaminhe para o profissional correto e não porque a gente vê muita coisa errada acontecendo exatamente porque as pessoas não têm o atendimento correto, né? exato. E a gente tem que também, se me permite dizer, nós profissionais da saúde, a gente tem que desmistificar algumas coisas. Sim, eu tenho que ir mas eu não quero fazer dieta. Não, mas não é para uma dieta. Uma consulta, no máximo duas, já é o suficiente. Vá, entende? Sim, Ah, mas vai é a mandar eu ficar orientação voltando. correta. Não, tu vai receber uma orientação para ti. Deu, segue aquilo e segue a vida. É vida que segue, Sim, né? Então, eu acho que exatamente. é importante a gente, porque as pessoas têm aquela coisa, mas eu vou ter que ficar indo, quantas sessões, quando eu, né, preciso fazer o quê? Vai mandar eu parar de comer coisas que eu não quero parar de comer. Não, não é isso. A pessoa pode fazer É uma adaptar a prescrição. alimentação Teve um caso, para o momento que ele precisa, né? eu tive um caso que foi bem interessante. A nutricionista indicou para a paciente água com gengibre. Ela precisava melhorar também a imunidade, tá? E ela trouxe Uhum. para mim, família, agora? Porque o gengibre, gente, ele causa uma sensação anestésica. Por isso que a gente não deve mascar gengibre para cantar, para fazer palestra. Dá uma sensação de alívio, mas depois que passa aquele efeito, aí vem, né? Tu usou e abusou da voz e nem sentiu, né? Por isso que não é o adequado. Uhum. Aí eu disse para ela assim: então tá, vamos ver o seguinte. Tu vais fazer atividade física, né? Vou. Tu sabe que o gengibre também ajuda você a melhorar, aumentar o metabolismo. Isso. Então, quando tu for lá fazer a tua atividade física, leva a tua água com gengibre. Mas se nesse dia tu tiver que cantar no palco, tu não vai fazer isso. Lamento, aí tu vai ter que tomar água. E daí tu Porque vai ele ficar acaba dando um ardidinho, né? que tu vai ficar todo o dia todo tomando aquela água com gengibre, tu vai ficar o dia dando informação anestésica. Porque Uhum. eu tomo, eu também gosto, faço, em momentos em que eu percebo que a minha imunidade está mais baixa. Eu gosto de fazer isso, para mim funciona. E realmente, dá uma Uhum. ardidinha. Quando mergulha aquele gengibre na água e fica ali, ele vai destilando assim, né? E vai ficando na água. A água fica com aquele sabor.
e tu vai tomar água. Terminada a tua apresentação, tu vai seguir a tua orientação. Fala com ela e vê se dá para sermos assim. Porque tu precisa trabalhar e eu preciso da tua voz no palco íntegra. Nossa, foi Uhum. muito massa. A Nutri achou muito legal a ideia, tranquilo. Ela não ia deixar de fazer o que tinha que fazer. Ela nunca mais se gripou tanto, a paciente, tá? Teve um momento que a Nutri já Uhum. disse, ó, não precisa mais, tá tudo jóia agora. E deu certo. Então não precisa Sim, disputa. Não, mas como água com gengibre? Não. Não, não é assim. Nós vamos combinar os momentos em que tu vai poder usar e os momentos que tu vai dar uma pausa porque tu precisa da tua voz plena para trabalhar, né? uhum. Então isso foi muito bacana. Eu acho que esse entendimento que a gente tem que passar para quem precisa trabalhar e usar a voz é fundamental. Então hoje, claro, né? Eu trabalho, por exemplo, com samba, né? Eu vejo uma carência muito Uhum. grande. Assim. Os sambistas realmente deveriam procurar mais um nutricionista. Falo publicamente aqui, os meus pacientes vão ouvir depois, mas é verdade. Sambista tinha que procurar mais um nutricionista. Por quê? É Porque interessante isso, fale. porque eu estou tendo uma aula contigo, né? Eu não entendo nada de voz e nem sabia de tanta relação que tem da alimentação com a, a qualidade da voz, né? Então, eu acho super interessante isso que tu está falando, porque é mais uma área para os nutricionistas irem estudar e se especializar também e poder atender esses músicos, né? Tudo que tu falou sobre a preparação da voz, e não só para os músicos. Eu acho que eu aprendi algumas coisas que eu não sabia para ter um cuidado melhor com a minha própria voz, né? E eu acho que é super importante isso. É, sim, sim. Então, assim, para profissionais, por exemplo, assim, que tem que fazer um trabalho de 2, 3 horas, digamos, assim, um desgaste vocal muito intenso, né? Por exemplo, ensaio. A pessoa trabalha na escola de samba dela e ainda tem que ir visitar outra escola de samba e cantar mais 1 hora e meia. Digamos que por noite dê quase 4 horas de apresentação. O que tem que se indicar para essa pessoa? Ela vai suar, ela vai perder muita energia, tem que repor. Então, Uhum. além da água, nesses casos, Gatorade, isotônicos, eu dei a marca aqui, né? Mas um isotônico, né? Tomar um isotônico. Ah, mas aí eu Sim. tomo isotônico. Não, não é na hora. Tu vai te preparar durante a semana tomando isotônico. E tu vai tomar água e Uhum. vai te preparar. Só que essa pessoa também, ela precisaria de ter uma dieta, né? Que acredito que Para seja seguir naquela semana, aquela semana, entende? Quando vai até para a para avenida, melhorar a resistência, quando vai para a digestão. avenida, isso, a mesma coisa quando vai para a avenida. Tensão, nervoso, aquela coisa, passar na avenida, vencer, né? Não desafinar, a voz ficar fechadinha ali com um grupo de cantores. Mesma coisa. O que você ingere antes de entrar na avenida? O que você come? Né? A maioria aqui no sul, a gente tem muito da carne, né? Então, assim, só que não é aquela coisa assim de carne, que também não dá tempo, não dá para comer um boi, né? E Pedacinhos. até Então, porque fica pesado, né? isso. E o carboidrato. Claro! Que também se a pessoa for passar na avenida só com alface e carne, é desmaio, Falta a glicose ali. não é mesmo? E Sim, não tem como. nem todos. Aí tu diz, mas peraí, tu tá dizendo que a pessoa tá lá com sais minerais caindo, baixando, no caso, que tá suando muito, tá, né? E por que não vai tomar o Gatorade na hora ali? Pode, mas só que o isotônico, Gatorade. Mas tem também glicose. Daí vai que começa a produzir muito muco viscoso. Então tu prepara o teu Uhum. corpo. Então tu tem que ir preparado para fazer a tua atuação profissional. E isso está muito ligado com o que você come, né? Claro. Então, é algo assim que a gente começa assim, a colocar aos pouquinhos na cabeça dos profissionais, a quem nos procura, porque é importante, né? Atividade física
pede uma orientação. Alguém deve conhecer um professor de educação física, pelo amor de Deus. As faculdades estão jogando professores aí para tudo que ela pergunte qual é o melhor exercício para você. Caminhada, 30 minutos, vai nadar, como é que tu deve fazer. Então, fazer esse acompanhamento com pessoas capacitadas. Quando tu vê, tu tá lá fazendo a tua atividade, tu é um palestrante para 1.000 pessoas, com projeção vocal, com uma boa impostação, com uma articulação perfeita, com uso do microfone sem ter estridência. Por quê? Porque você tem um corpo vocal já performado. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Eu falo muito no corpo vocal. Quem se trata comigo, eu digo, aqui tu vai ter que gerar um corpo vocal. Esse corpo vocal, ele é teu, ele está contigo, mas ele ainda está adormecido. Ou seja, tu tem que entender, quando tu está fazendo uma respiração que tem algo muito pesado, eu me passei nos alimentos com gás aqui. Por que eu fui tomar aquela Coca-Cola? Tu já tem um comprometimento no teu corpo vocal, né? Eu estou com refluxo, nunca tive isso, o que está acontecendo? Peraí, estou tenso, estou ansioso e eu estou comendo muito chocolate, estou comendo muita coisa com gordura. Vá ao médico, faz um tratamento com medicamento, melhora isso. O que o refluxo pode causar na voz? Aquela sensação que a gente tem quando ele faz um movimento na prega vocal, quando passa por ela, banha, na verdade, não é que passa por ela, vai banhar, assim, e a prega vocal pode ficar inchada, pode dar um pequeno edema, e a voz altera. Com a repetição, pode ter uma alteração. Se a pessoa usa a voz profissionalmente, ela pode ter oscilações no dia, tá? E sem contar do desconforto. Eu tenho um otorrino que eu gosto muito dele, e ele tem um cuidado tão grande dos pacientes dele, no qual alguns são meus também. E ele sempre diz assim, olha, tá muito vermelha essa tua parte posterior aí, nós vamos ter que tratar isso. Tu pode estar fazendo o melhor exercício, mas olha só, tá com meio hiperemia, tá muito avermelhado. E isso vai alterar também lá na tua prega vocal futuramente. Ainda não tá vermelha a tua prega. Cara, entende? Aí ele já diz, ó, tira refrigerante, tira café. Era isso que eu ia comentar. Às vezes, pequenas alterações na alimentação conseguem diminuir esse refluxo. Sim. Porque a gente sente, quando a gente passa dos limites na alimentação e fica com aquela sensação, principalmente quando a gente come muito alimento gorduroso, e fica com essa sensação de refluxo, às vezes no dia seguinte, tu acorda rouca, tu acorda sem voz. Então, já enxerguei uma relação aí com a alimentação, né? É super importante. Pequenas mudanças conseguem melhorar a qualidade, inclusive, da tua voz, né? Isso, assim, eu confesso a ti que eu vejo uma carência de ouvir isso das nutris. Então, assim, comer o quê? As pessoas pensam em substituir pelo quê, né? Então, muitas vezes, assim, tem lugares que as pessoas vão, elas não tem como negar algumas coisas, né? Assim, tipo, tô me oferecendo uma nega maluca, né? Que aqui no sul chama nega maluca, aquele bolo de chocolate com creminho, né? Sim. Chocolate em cima, molhadinho, né? Neguinho. Isso. Vou comer. Beleza, vai comer. Comeu, começou a produzir muito de muco, porque é o derivado do leite, né? E daqui a pouco, mas eu ainda posso me recostar aqui um pouquinho antes de começar a minha atividade profissional. E começa, sim, recosta e começa com aquilo. Tu já deu uma informação inadequada para a estrutura. O teu corpo vocal já está com outro funcionamento. Sim, entende? porque o brigadeiro já né? Ele é leite condensado, que é puro açúcar. Daí vai vamos dizer que foi com achocolatado, né? Não foi com cacau. Então, o achocolatado mais açúcar e mais a gordura, que às vezes coloca margarina, manteiga. Então, aquilo ali é uma bomba, né? Exatamente. Então, tu tem que entender, assim, não é, às você ir para um lugar e dizer assim, você é indelicado, não posso. Não, tu tá cuidando do teu corpo vocal. Né? Então, a alimentação acaba proporcionando uma melhora, inclusive, disso, né? De evitar um refluxo e evitar os problemas de voz. Miriam, nosso tempo está acabando. Eu não sei se tu quer fazer um encerramento, porque o tempo no Instagram é pouco, né? É 59 minutos.
Então, se tu quiser dar uma finalizada no assunto e depois a gente encerra. Tá certo. Bom, como eu falei desde o início, né, a voz ele é um instrumento musical, sim, é um instrumento de fonação. Para quem canta é um instrumento musical, para quem é orador é um instrumento, sim, de produção vocal. É insubstituível, gente, né? Então vamos cuidar desse órgão que é fundamental, que se encontra na laringe. Então, cuidados, evitar cigarro demais, bebidas alcoólicas, né? Excessivas, assim, principalmente assim, derivados assim, dos destilados, cachaça, uísque, certo, gente? É muito importante também ter, assim, está sentindo algum sintoma de rouquidão, mais de 14 dias, tem que ir ao otorrino. Eu estou 14 dias, a minha voz não muda nunca. Eu durmo rouco, acordo rouco, eu fico mais rouco durante o dia, durmo rouco, acordo mais rouco no outro dia. Tu está certamente com alguma alteração na estrutura. Tem que Tem ir que ao otorrino. procurar um fono. Tem. E fono. Ah, qual que eu vou primeiro? Pode ir tanto na fono para fazer uma avaliação fonoaudiológica e ela vai te encaminhar também para o otorrino, assim como tu vai no otorrino e ele vai te encaminhar para a fono depois. Por quê? Tu tem que ter esses dois. É colado. Por que que não posso ir Uhum. só no otorrino? Tá, daí você descobre que tá, digamos, com um pólipo, né? E aí ele diz assim, você tem que fazer um tratamento antes de fazer uma intervenção cirúrgica. Não se faz tratamento em casa ficando em repouso. Tem que ir na fono fazer alguns exercícios. Por isso que aí tu vai na fono, faz alguns exercícios, depois vai para um pós-cirúrgico. Eu estou dando um exemplo. Uhum. Há casos que vai para a fono, como nódulos, que nódulos na prega vocal nunca se transforma em nada maligno, tá? Nódulos Uhum. não se transforma em nada maligno, tá? Faz o trabalho de reabsorção e os nódulos desaparecem e não precisa de cirurgia. O que, que pode causar uma lesão na célula, né, da laringe, que pode se transformar num câncer, tá, gente? Cigarro e bebida, tá? A Uhum. rouquidão, ela é diferente, tá? Há ardências também, relatos que tem ardência nessa região. E geralmente as pessoas elas fumam muito, mas muito mesmo. E aí sim. Então não é um nódulo que se transforma num câncer de laringe, tá, gente? Então muito cuidado, Uhum. câncer de cabeça e pescoço são hábitos inadequados, tá bom? Não E tem essa questão. qualquer alteração na voz tem que procurar ajuda. Não dá para ficar esperando até aparecer um nódulo, né? Não, não, não deve. Não deve. E procurar um otorrino também. Eu vou falar uma coisa muito delicada aqui, mas é verdade. Com expertise em voz, tá? Eu vou falar rapidamente. Eu já tive um caso de um paciente que ele chegou com uma voz rouca e ele foi numa médica que entendeu que ele estava com uma patologia X. E eu disse, será? Tem certeza? Tá. Eu fiquei assim com dúvida naquele diagnóstico pela qualidade da voz. Ele foi de novo por uma questão de ter um convênio. Ok. A médica ela deu uma outra coisa e disse, não, mas é o que a minha colega disse. E eu disse, olha, vamos fazer tantas sessões, se não mudar, eu vou te indicar um que eu conheço, que daí não vai ter escapatória. Fizemos as sessões e realmente não melhorou. E eu disse, vai ter que procurar um outro médico, por favor. E aí, ao procurar um médico com expertise em voz, ele tinha uma alteração que não teria volta, a não ser uma cirurgia. E ele ficou impactado. E eu disse assim, tá, mas não se assusta, você não perdeu tempo no tratamento, porque tu melhorou a questão assim, ó, de não ter mais tanto cansaço, né? Provavelmente estava mais Uhum. demasiado na prega, mas tá ali, tem uma coisa ali que tu, né? Não vou ficar falando assim, patologias, coisas, porque não é o momento, tá? E aí a Sim. pessoa diz, Até porque nossa, senão o pessoal pega dicas, né? Aquilo que a gente falou de assistir vídeo no YouTube. E é. já acha que pode. Aí, bom, resumindo, houve uma reeducação para a fala, ele está sempre em contato com o otorrino, e comigo mais com o otorrino, porque ele está mantendo um monitoramento até decidir Claro. se vai ou não fazer cirurgia. Mas a voz dele, ele me manda periodicamente áudio, eu digo assim, nossa, mas eu estou fazendo os exercícios e eu estou bem.
Entende? Show, que legal. Mas é casado esse tratamento. Então, por isso que eu sempre digo, médicos fonoaudiólogos são profissionais competentes, mas a gente muitas vezes precisa sim procurar aquele com a especialidade, porque isso faz toda a diferença Correto, na carreira. verdade. Está terminando o nosso tempo. Miriam, eu quero te agradecer imensamente. Para mim foi uma aula, porque é uma área que eu não entendo nada, né? Então, eu aprendi muito contigo. Quero mais uma vez dar os parabéns para todas as fonoaudiólogas, que amanhã é o dia, são profissionais excelentes. Todas as fonos que eu conheço são excelentes, assim, cada uma capacitada na sua área. E sempre a gente trabalhando nessa parceria de fonos e tudo, é super importante, né, o trabalho interdisciplinar. Te agradecer imensamente, foi uma honra conversar contigo e espero que a gente possa repetir mais vezes. Com certeza, então, fiquei muito feliz. Vi aqui umas pessoas, minhas amigas, vi fonoaudiólogas aqui também assistindo. Muito obrigada por estarem aqui escutando, aprendendo. E estamos sempre aí, né? Somos profissionais que queremos promover saúde, né? Eu sempre digo, a Verdade. prevenção é o caminho mais curto e assim, ó, não tem preço. A prevenção é investimento, tá? Então, às Verdade. vezes as pessoas perguntam assim, ó, qual o valor da tua sessão? Eu sempre digo, o investimento tu tá investindo Verdade. investimento em saúde. Se tu tá reabilitando, tu vai investir em ter saúde, porque tu tá com alguma alteração, tu vai investir em ter saúde. É investir. No momento em que a gente conseguir mudar essa logística de que quando a gente compra um produto que tem um precinho, quando a gente tira aquele precinho, aquele produto passa a ter valor e não preço, a gente vai começar a se amar verdadeiramente mais. Então, Verdade. tratamento farmacológico, Perfeito. terapia, reeducação alimentar com nutricionista, qual o preço, quanto tempo, qual é o meu investimento, qual vai ser o meu empenho para melhorar. É assim que a gente tem que pensar. Verdade. Perfeito. Muito obrigada. Fica Gratidão. E a live vai ficar salva, então tanto os nossos seguidores quanto os seguidores da Miriam podem assistir depois. Tá bom? Muito obrigada, uma boa noite. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.